Olá, professora, tudo bem? Aqui, professor Ederson César, mais uma vez, para resolvermos juntos aqui, eu, você e eu, mais uma questão de matemática do concurso público do município de Taubaté para o cargo de educação infantil. Essa próxima questão, a questão 22, ela traz a análise de gráfico, né? Gráfico entre duas pessoas que foi registrado aí nesse gráfico a quantidade de horas trabalhadas em cada mês. Então, fique comigo e questão na tela. Bom, questão de número 22. Olha só que beleza a questão de número 22. Os totais de horas mensais trabalhadas por Carlos e João no ano de 2020 foram registrados no gráfico a seguir. Então, até aí, dado o gráfico, vamos analisar as alternativas, ok? Bom, na alternativa, de acordo com o gráfico, conclui-se que, o que a gente pode concluir? Que em 6 meses, Carlos e João trabalharam o mesmo número de horas por mês? Será que eu posso concluir isso com essa alternativa? Por quê? Por que eu estou fazendo esta pergunta, né? A pergunta, porque não especifica em quais 6 meses de trabalho. Então, se não está especificando, eu não tenho como saber se João e Carlos trabalharam o mesmo número de horas. Por quê? Porque nos 6 primeiros meses, ou a análise tem que ser feita nos 6 últimos meses, ou vai ter que ser feita em 6 meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Não especifica. Então, se não especifica, não tem como a gente saber. Então, aqui eu descarto a alternativa A. A mesma situação para a alternativa B, em 10 meses, mas não especifica quais 10 meses. Se é de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ou se são os 10 últimos meses, não especifica. Se não especifica quais 10 meses a gente tem que analisar a quantidade de horas trabalhadas por Carlos e João para a gente verificar se Carlos trabalhou mais ou menos, não tem como a gente saber. Tem que especificar quais os meses. Então B também está eliminada dessas alternativas. Então temos aí 3 alternativas que a gente tem que analisar, né? A média de horas mensais trabalhadas por Carlos no último trimestre foi 160 horas. Será que isso é verdade ou será que isso é falso? Olha a alternativa aí. A média de horas mensais trabalhadas por João agora. Foi Carlos, agora foi João. No último trimestre foi 160 horas. Observe que aquilo que eu usei como critério para eliminar aí a alternativa A e B, agora na alternativa C e D, eu não tenho como eliminar. Por quê? Aqui está dizendo, ó, no último trimestre. Então, já temos a referência nos últimos 3 meses. Então, agora a gente tem que analisar lá no gráfico a alternativa C e D. Primeiro, para o C é o Carlos, na alternativa D, o João. Vamos analisar ali o gráfico, né? O gráfico, então, no último trimestre. Analisando aqui o gráfico no último trimestre, nos últimos 3 meses. Primeiro vamos verificar Carlos, né? Que é a alternativa C. Carlos a gente tem aqui, aqui e aqui. Ou seja, deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta. Então, para verificarmos a alternativa C,
que está relacionada com a média de horas trabalhadas de Carlos, né? De Carlos, temos aí no mês de outubro, 140, no mês de novembro, 165, depois 170. 140 mais 165 e por último 170. A gente vai somar e depois a gente vai dividir por 3, porque está pedindo a média no último trimestre. 5, então, 10 com 7 dá 17, sobe 1, 4. Essas 475 horas, a gente vai ter que dividir aqui por 3, né? Para a gente encontrar a média mensal. Uma única vez, 1 vezes 3 é 3, resta aí 1, né? 3 para chegar no 4, falta 1, cai o 7 aqui, formando o 17. 3, 6, 9, 12, 15. 5 vezes 3 é 15. Então, 15 para 17, 2, cai o 5. Agora a gente forma o 25, 8 vezes. 8 vezes 3 é 24. 24 para 25 tem resto 1. Essa divisão tem resto 1. Se eu fosse continuar aí a divisão, teria que acrescentar o 0 próximo ali do lado do 1, formando 10, colocando a vírgula lá no quociente, lá no resultado. Então a gente teria aí uma aproximação de 158,33. Mas esse 158 já faz com que nós descartemos aqui a alternativa C. A alternativa C também para nós não é a correta, porque não é 160 horas e sim 158 aproximadamente. Como aqui no enunciado, né, no comando da questão aqui, não tem aí a palavra aproximadamente. Se tivesse, ia dar uma confusão, né? Porque daí podemos sim levar em consideração. Mas como não tem a palavra aproximadamente, vamos analisar agora o João, se ele fez 160 horas. João, deixa eu tirar o Carlos aqui, né? Isso, Carlos, tchau. Beleza, agora o João. O João também no último trimestre. Outubro tem João aqui, novembro temos João aqui e dezembro também temos João aqui. Ou seja, duas vezes o 70 e 155. Vamos analisar a alternativa D, então. Alternativa D. Que é do João. A média do último trimestre do João tinha 270, né? Que a gente viu lá no gráfico, 170, é claro que vai dar 340, né? Mais a última, qual é o último mesmo? Que eu já não me lembro. É 170 e depois 155. Isso. 155. Vamos somar aqui essas horas. No último trimestre, 5 aqui. 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sobe 1. Então, a gente tem aqui 495. 495. A gente vai ter que dividir, né? Vamos ter que dividir esse 495. A gente vai dividir por 3 para a gente encontrar a média de horas trabalhadas no último trimestre. Então, uma única vez,
3. Para chegar no 4, né? Resta 1, cai o 9, forma o 19. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 vezes. Deixa eu apagar aqui que eu ia escrever 8, né? 6 vezes. Opa! 6 vezes aí sim. 160. Falta ver o zero ali, né? Como o resto ali é 5, né? Resta o último algarismo 5. 6 vezes 3, 18. Não vai dar 160, mas vamos finalizar aqui. 18. Para chegar no 19, tem resto 1. Cai o 5 aqui. 15. 5 vezes 5, 10, 15, que tem resto 0. Bom, 165 é diferente, então, de 160. A alternativa D também está fora. Então, falta apenas analisar aqui a alternativa E. No primeiro trimestre, Carlos trabalhou mais horas do que João. Carlos trabalhou mais horas do que João. E no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Está falando que no primeiro trimestre, Carlos, cadê Carlos? Carlos é quadradinho, olha só, trabalhou mais que João, ó. Ó, o Carlos trabalhou mais que João, trabalhou mais que João. Só no último mês de março que o João trabalhou mais que o Carlos. Porém, essa diferença aqui de 5 horas apenas. Nos outros 2 meses, janeiro e fevereiro, Carlos trabalhou bem mais do que o João, né? Então, não precisa nem fazer o cálculo. A alternativa correta aí para nós é a alternativa E. A alternativa E, então, é a alternativa correta, né? Alternativa E. Pode marcar aí no gabarito, alternativa E. Bom, espero que você, professor, você, professora, que está estudando aí para os concursos públicos, processos seletivos, tenha entendido essa questão. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, que eu vou ter o prazer em responder, ok? Bom, aproveito o ensejo, peço para você que não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, me siga aí no Instagram, nas redes sociais e muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima questão. Valeu!